unidade unidade de licenciamento, que vai falar um pouquinho do que é esse sistema para a gente. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou Irailda Ramalho, tá? Servidora da CPRH. Atualmente estou como chefe de setor na unidade de licenciamento ambiental. E diariamente a gente tem acompanhado, né, os pedidos de licenciamento que são dados entradas na agência. E a gente acompanha a etapa inicial até a geração e tramitação de um processo para a área técnica e na etapa final com a emissão das licenças ambientais, certo? Então, é um sistema que a gente utiliza diariamente, o CISAM, tá? O sistema de licenciamento digital, ele foi desenvolvido com a finalidade de dar maior celeridade aos procedimentos internos da agência, dar comodidade ao usuário, que ele não precisa mais se deslocar até a sede para fazer uma solicitação de licença, também reduzir a utilização do papel na CPRH e criar uma interface de comunicação entre o usuário e a CPRH, tá? O sistema de licenciamento digital, ele foi desenvolvido inicialmente em 2012, tá? Com a criação do CiliaWeb. Esse licenciamento, ele contemplava as atividades consideradas de baixo potencial poluidor, que estão previstas na Instrução Normativa Atualizada 03/2023. E, em seguida, em 2020, o sistema sofreu uma melhoria, incluindo também as demais atividades e empreendimentos licenciáveis e de competência da CPRH, certo? O ano passado, o sistema foi reformulado, passou a ser chamado Sistema Integrado de Serviços Ambientais, o CISAM, e contemplou, além do pedido de licenciamento ambiental digital, as atividades, né, o serviço de TEFAP e de CNDA. Então, com um único login, o usuário ele consegue acessar esses 3 serviços. Tá? Pronto, essa é a tela, tá, inicial do CISAM, a tela de login da plataforma. Na parte superior, temos os serviços de acesso rápido, onde o usuário ele pode consultar processos, resgatar licenças, acessar o passo a passo de utilização do CISAM, entre outros serviços, né, como TEFAP e CNDA também. E na parte inferior, nós temos a tela de acesso ao CISAM, onde o usuário ele pode fazer o login na plataforma, ele pode redefinir senha, ele pode reenviar o e-mail de ativação e também realizar o cadastro no CISAM. Atualmente, nós temos cerca de 40 municípios, tá, que estão realizando licenciamento ambiental. Temos Agrestina, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Petrolina, Chechel, entre outros, tá? E essa informação é importante que o usuário conheça, porque ele precisa saber se o empreendimento, né, o objeto do licenciamento, ele está inserido num município licenciador. Em caso positivo, o usuário ele precisa fazer uma segunda verificação, que é consultar o anexo único da resolução CONSEMA 01 de 2018, onde estão previstas as tipologias consideradas de impacto local, certo? E se o usuário ele detectar que a atividade ou o empreendimento dele está inserido e respeitando o limite de licenciamento pelo município, então ele deve se dirigir ao município e realizar o licenciamento por lá, certo? Nas demais situações, o usuário ele vai acessar o CISAM para realizar o pedido de licença. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, contemplando a tipologia de imobiliários para edificações uni- ou plurifamiliares, conjuntos habitacionais, loteamentos, desmembramentos e remembramentos e equipamentos religiosos e similares. Bom, o CISAM está disponível no portal da CPRH, é facilmente localizável, tá? Aí está indicando. Ao selecionar essa opção, ele vai ser direcionado, né, como eu falei anteriormente, para essa tela de login
E ele vai, se for um usuário que ainda não tenha cadastro, ele vai selecionar a opção Cadastre-se. E em seguida vai precisar preencher o formulário de dados do empreendedor, inserindo, informando se é uma pessoa física, se é uma pessoa jurídica, o CNPJ ou CPF, a razão social, o endereço do empreendedor. Ele vai cadastrar um telefone para contato, um e-mail, é importante que esses dados sejam atualizados e de uso do usuário, e ele vai inserir uma senha, tá? Ao finalizar, clicando no botão ali incluir, esse usuário vai estar cadastrado no botão. Logo em seguida, o usuário ele vai receber um e-mail de confirmação de dados, tá? Através do link e validar o cadastro. Em seguida, ele vai realizar o login, colocando o CPF ou CNPJ e a senha. Vai acessar a plataforma. E essa é a tela principal do CISAM, onde ela possui diversas funcionalidades. O usuário ele pode consultar os dados do empreendedor, fazer alteração de senha, utilizar a aba de licenciamento, que é a aba que o usuário vai fazer o pedido de licenciamento no CISAM. E ele também pode acessar os serviços de TEFAP, consultando boletos, cadastrando responsável técnico, entre outras informações. E também a aba de CNDA, onde ele pode emitir CNDA e verificar a autenticidade de CNDAs emitidas. Bom, o passo a passo para solicitar uma licença ambiental basicamente o usuário ele precisa acessar a aba de licenciamento e cadastrar 3 formulários, tá? Os formulários eles precisam ser preenchidos na ordem, tá? Que vai aparecer aí. Cadastrar o responsável técnico, incluir esse responsável técnico, cadastrar o empreendimento, inserindo o endereço, tá? Do objeto do licenciamento. Essa informação é muito importante que esteja correta, porque vai ser o endereço vinculado à licença quando ela for emitida, tá? Então, é importante que esteja o endereço correto do objeto do licenciamento. Em seguida, o usuário ele vai cadastrar o formulário Solicitar Licença, tá? Ele vai selecionar nesse formulário o empreendimento que ele deseja licenciar. Ele vai definir o responsável técnico e vai avançar para as próximas telas, onde vai ser perguntado se o empreendimento ele já possui uma licença anterior, se sim ou não, qual o tipo de licença, certo? Se vai ser uma licença prévia, se vai ser uma licença de instalação, uma licença de operação, as prorrogações de LP, de LI, renovações de LO, regularização, que pode ser LP mais LI, pode ser LP mais LI mais LO, vai depender ali da fase, do empreendimento. E em seguida preencher as informações complementares, tá? Ele também vai precisar selecionar, informar que aquelas informações são verdadeiras, declarando lá, preenchendo o campo. E em seguida, na última tela, vai ser aberto para o usuário a lista de documentos obrigatórios para aquele tipo de solicitação, onde ele vai precisar inserir PDFs em cada item. Todos os campos eles devem estar preenchidos, são obrigatórios, e ao finalizar, o usuário ele vai ser direcionado para o boleto a ser pago, tá? Correspondente ao pedido. Então, esse boleto, verificada a compensação bancária, a CPRH vai fazer essa verificação, se a solicitação ela foi pedida corretamente, tá? A CPRH tem um prazo de até 72 horas para fazer essa verificação. E após a verificação, o usuário vai receber no e-mail o número do processo, Esse processo ele é a capa do processo e ele consta também a chave correspondente àquele processo. E também ele pode receber não um processo, mas um comunicado de que vai ser necessário acessar a plataforma do CISAM para fazer uma correção naquela solicitação dele, tá? Mediante essa verificação, o processo vai ser gerado e vai ser direcionado para a área técnica competente, tá? É importante também informar que quando o processo estiver na área técnica,
o analista ele poderá solicitar documentos complementares que ele julga, né, necessário a análise do processo, e essa documentação ela precisa ser enviada via CISAM, tá? Então, na aba de licenciamento, tem uma opção lá que é consultar solicitações. Nessa opção, o usuário ele consegue acompanhar todo o trâmite do processo dele, né? Ele vai conseguir visualizar número de processo, número de solicitação, se o boleto já foi pago, detalhes da solicitação, constando capa do processo, PDF e demais informações. E ele também vai conseguir acompanhar se o processo está em andamento, se o processo já foi concluído, se existe um documento que precisa ser anexado na plataforma. Então, nessa opção de consultar solicitações, o usuário tem acesso a todas essas informações. Pronto, processo concluído, licença liberada, licença emitida, o usuário ele pode realizar o resgate de duas maneiras. Ou ele vai nos serviços de acesso licenciamento, resgatar licença, onde o usuário vai precisar preencher os campos de processo e chave referente ao processo, ou ele pode ir clicar em enviar e a licença vai estar disponível para o usuário, tá? Para o empreendedor. Ou ele pode também acessar através do CISAM, quando a licença estiver emitida, o sistema vai disponibilizar um link lá, resgatar no portal. Clicando nesse link, o usuário vai ser direcionado para essa tela aí de resgate de licença e as informações com o número de processo e chave já vão estar pré-preenchidas. Ele só vai apenas clicar em enviar e a licença estará disponível para ele. Gente, pode acontecer, no momento do resgate, a licença ela não ficar disponível, tá? Isso pode acontecer por questão de pendências, tá? Essas pendências, elas podem ser referentes a boletos em aberto de licenciamento. Normalmente são boletos de reenquadramento. O usuário solicitou uma licença incorreta, na verdade devia ter solicitado uma LI ao invés de uma LP, ou perdeu o prazo de prorrogação, enfim. Isso tudo gera um custo no final do processo, que são os boletos que ficam em aberto no resgate, são boletos de licenciamento. E outras pendências são os boletos abertos de TEFAP, né? Os boletos em abertos de TEFAP e autos de infração que podem impedir a disponibilização da licença ambiental para o usuário. Então, nessas situações, em caso de dúvida, é bom que o empreendedor ele entre em contato, tá? Pelo telefone ou pelo e-mail disponibilizado na tela, para sanar essas pendências e a licença poder ser disponibilizada para o usuário. Isso, TEFAP ali, se for pendências com TEFAP, entrar em contato através do telefone 3182-8883, autos de infração 3182-8872, e, se for pendências e tiverem dúvidas em relação a boletos de licenciamento, entrar em contato com a nossa unidade lá através do telefone 3182-8876 para resolver as pendências, tá? Gente, eu não coloquei aqui na tela, mas muita gente liga lá para a nossa unidade com dúvidas em relação a boletos a serem pagos. Qual o valor da minha taxa de licenciamento? Quanto que eu vou pagar numa licença de instalação? Eu não coloquei aqui na apresentação, mas essa tabela ela está disponível, tá? Lá no portal da CPRH, em serviços ao público, na segunda coluna, taxas de licenciamento e autorização. Os valores informados nessa tabela são correspondentes a 1 ano de licença, tá? Então, se for licença de mais de 1 ano, tem que fazer aí essa compensação, porque ela vai pagar o primeiro ano cheio, o valor, e os demais anos, 50% do valor. Tá? Se for uma empresa, microempresa, ME, ou empresa de pequeno porte, EPP, ela já tem de imediato um desconto no valor da licença, um desconto de 50%, tá? Então, a tabela lá, se for uma empresa ME, ele vai visualizar o valor lá, vai tirar ali os 50% e é o valor que ele vai pagar na licença dele, correspondente apenas a 1 ano, tá? Então, está disponível lá no portal.
só queria fazer uma complementação, que eu acho importante, que a gente tem recebido muita ligação, Irailda, e muito questionamento jurídico. Quando você inicia o processo de solicitação de licença, gera um número, que é o número de solicitação da licença. Esse número de solicitação da licença não é o processo de licenciamento. Isso é só para você não perder os dados que você for alimentando no sistema. Porque o que é que acontece? Nos prazos de renovação, eu tenho que requerer 120 dias antes. Então, eu tenho que começar muito antes disso, porque eu vou alimentar o sistema, eu vou inserir documento e depois vai ser emitido o boleto. O boleto eu tenho que pagar antes do prazo de 120 dias, porque o protocolo da licença só vai ser gerado com o pagamento do boleto. O pagamento do boleto é a última etapa do processo de licenciamento. Está previsto na lei, não foi a CPRH que fiz assim, está na Carta 249 de 2010. Então, a gente tem visto muito, porque as pessoas iniciam dentro de 120 dias antes, mas pagam o boleto após. Quando paga o boleto após, ao final, a gente não reconhece como renovação, reconhece como licenciamento novo. Quem tiver uma vistoria ou uma fiscalização vai estar sem licença, porque não pediu a renovação tempestivamente, pode sofrer autuação. Então, isso aí, pessoal, a gente até botou vários avisos dentro do sistema dizendo que o boleto precisa ser pago 120 dias antes. Se não for, não está concluído, porque o número de solicitação não é o protocolo do licenciamento. É importante fazer essa diferenciação para que vocês não incorram em erro. Muitas empresas ocorreram, a gente resolveu deixar um monte de aviso, não foi, Irailda? Para que fique bem claro. Tem bastante mensagem lá, com o nome Atenção. Ela está em vermelho no CISAM. E realmente são informações muito importantes aqui que Renata passou, certo? É importante que essas mensagens, essas observações sejam lidas, porque ela vai influenciar também na análise inicial daquela solicitação ali, até gerar o boleto. Em caso de solicitar uma licença de operação, por exemplo, e o usuário ele acha que deve solicitar uma renovação de operação, quando a CPRH for analisar aquela solicitação e verificar que ele está fora do prazo dos 120 dias, né, para o pedido de renovação, então a gente vai recusar essa solicitação e ela vai voltar como solicitação com erro para o usuário corrigir, tá certo? Isso aí também vai gerar um custo, né, porque o valor de uma licença de operação é diferente do valor de uma licença de renovação de operação. Então é isso. Bem, pessoal, a gente volta aqui para a apresentação agora das duas instruções normativas que a gente comentou, que é o foco principal de vocês, principalmente da parte imobiliária, que fala um pouco sobre a ideia realmente de desburocratizar os processos na CPRH. E o que foi que a gente fez, tá? Na verdade, foi um processo construtivo. A ADEME, no primeiro momento, lá em 2024, ela entrega um documento à CPRH pedindo, por favor, em relação ao que a gente pode fazer para minimizar e diminuir os prazos de licenciamento, sem perder realmente a qualidade ambiental desse procedimento, mas para ter uma agilidade maior, tendo em vista os investimentos necessários para que a gente pudesse reduzir aí o déficit de habitações no Estado. Então, o primeiro passo foi ter essa conversa da diretoria da ADEME com a diretoria da CPRH. O segundo passo, uma análise técnica conduzida por Hermon e Clis, pelo grupo da ADEME. Logo depois, pela CPRH, um outro grupo se reuniu e a gente fez a proposta que foi a devolutiva do processo na CPRH. Então, quais os problemas encontrados naquele momento, que a gente encontra isso também em outros setores e que a gente vem tentando aos poucos equacionar. Então, a gente tem na parte esquerda empreendimentos habitacionais de médio porte, então assim, não é uma coisa de grande porte que vai exigir um grande esforço para o licenciamento, a atualização dos documentos requeridos pela CPRH, redução do prazo de emissão das licenças ambientais e atendimento à legislação. A gente não podia fugir disso com a qualidade ambiental. Então a gente tinha a adequação da análise na CPRH, que era a possibilidade de junção de fases, desburocratização dos processos de licenciamento, então reduzir o que era muitas vezes alguns documentos desnecessários, e aumento da eficiência na
análise desses prazos com a portaria interna ou a instrução normativa da CPRH. Então, a gente criou 2 cenários, a instrução normativa ela sai com 2 cenários. O primeiro cenário é quando os processos não necessitam do posicionamento do CONDEP-FIDEM, o procedimento da CPRH vai ser Então, o empreendedor vai poder dar entrada uma espécie de regularização LP mais LI, para a gente ganhar esse prazo da licença prévia, porque se eu fosse considerar LP, LI e LO seriam em média 90 dias para cada fase, então a gente reduz ali uma fase e deve atender toda a documentação de projeto executivo, legal, né, que é aquilo que é aprovado no município, por exemplo, a RT, solução do sistema final de esgotamento sanitário, carta de anuência, aí tem código Caboré, Geraldo, mas foi proposital para você ficar acordado aí com a gente, vendo aqui que está errado. O estudo ambiental, se necessário, e outros documentos que se façam presentes naquele momento de análise. Quando o processo necessitar de posicionamento do CONDEP-FIDEM, aí a gente vai ter que continuar dando entrada por LP e LI, porque pela lei de uso do solo a gente precisa ter posicionamentos da agência CONDEP-FIDEM, tendo em vista algumas amarras jurídicas necessárias para a emissão de LP e LI. Então, essa instrução normativa, não sei se vocês já tiveram acesso a ela busca justamente desburocratizar o processo de licenciamento com menos fases de licenciamento, aumento da eficiência com redução do tempo de análise dos processos de licenciamento. Então, a gente vai reduzir em média 50% do tempo em relação ao que já estava sendo executado. E o maior objetivo também era a redução do déficit habitacional com responsabilidade ambiental. A gente não esquece de pedir nenhum documento da fase anterior, só que a gente pula uma fase quando não tiver necessidade de ouvida do CONDEP-FIDEM. Isso gera uma inclusão gigante. O Estado de Pernambuco tem passado por investimentos grandiosos em relação à parte imobiliária, principalmente para a questão do morar bem, o Minha Casa Minha Vida, e isso tem dado uma sustentabilidade. A gente precisava dar sustentabilidade a esse tipo de empreendimento dentro do nosso Estado. E aqui, nos pediram para colocar um pouco do que seria a documentação necessária para esses empreendimentos. Então, aqui a gente fez a junção daquilo que for necessário da entrada como LP mais LI ao mesmo tempo. Então, vocês têm aqui um rol de documentos, são documentos que a gente viu interessante que permaneceu com eles. Então, são documentos jurídicos, às vezes, o CNPJ, a escritura do terreno, a posse, ou termo de concessão, a planta de locação, a manifestação do município em relação a poder construir ali, o memorial descritivo do empreendimento, a solução do esgotamento sanitário, a declaração da concessionária. A solução do esgotamento sanitário está muito relacionado ao que tem ou não o sistema de esgotamento na região do seu empreendimento. Então, a gente precisa ter a declaração da Compesa, se é possível receber aquele esgoto, caso contrário, qual é a solução que é dada, é uma ETA individualizada, declaração de abastecimento de água, o jogo completo de arquitetura do projeto aprovado, com a sua respectiva RT, o plano de gerenciamento de resíduos da construção, se houver terceirização, os serviços que serão terceirizados, cópia da licença anterior, neste caso aqui, como não vai ter, porque vai ser LP mais LI, é colocado lá um documento informando que é a junção das duas fases. Cronograma de execução e a manifestação da prefeitura quanto à aprovação do projeto. Porque eu vou ter a anuência e vou ter a aprovação do projeto, porque eu vou ter as duas fases num único procedimento na agência. Aqui, sendo mais específico, porque a licença ambiental, ela, por si só, às vezes, não é suficiente para a realização do empreendimento. Então, a gente tem ainda a licença de operação, que é muito curtinha, os documentos são pequenos, cumpriu tudo da licença anterior, vistoria de comprovação do sistema ou ligação da rede do sistema público, esgotamento sanitário, comprovação do atendimento das exigências das licenças ambientais anteriores. Tendo isso ok, libera a licença de operação. E verificação do projeto executado de acordo com aquilo que foi aprovado na LI. Mas a gente também tem a autorização de supressão de vegetação e a gente tem a autorização de terraplanagem. Muitas vezes esses dois compõem licenças acessórias para o licenciamento como um todo. Então, para a autorização de supressão, o que a gente pede? Dependendo do porte da vegetação, dependendo do que tem ali, é indivíduo isolado, é um fragmento florestal, está em estágio inicial, está no estágio médio de regeneração ou não. Então, com base nisso, a gente vai ter a apresentação, em linhas gerais,
do inventário florestal, do roteiro de caracterização florestal, o plano de gestão da qualidade ambiental, neste caso PGQA, do projeto de reposição florestal, onde vai ter um termo de compromisso que será assinado e que vai para uma outra diretoria, que é a de Geraldo, que mais tarde ele vai falar um pouquinho sobre isso, que é o cumprimento por no mínimo 3 anos daquele plantio, tá? E a planta do empreendimento em SIGA 2000 e inscrição no Sinaflor. Isso é muito importante que a Renata mencionou aqui. Alguns municípios ainda não têm o Sinaflor implantado e já licenciam. E muitas vezes eles querem liberar a autorização de supressão, mas sem a inscrição no Sinaflor, essa autorização de supressão ela não é válida. Pode gerar aí um problema sério para os empreendedores. Então, os municípios que já têm Sinaflor, sem problema, podem licenciar dentro daquilo que é previsto na Resolução CONSEMA de 2018, de 2022, para que a licença saia sem maiores problemas. No entanto, para os municípios, a gente tem pego, o Ministério Público tem batido muito em cima disso, municípios que não têm Sinaflor, e aí podem gerar, por exemplo, fiscalizações do MAP Biomas. Às vezes o município liberou no sertão uma área com 5 hectares de supressão de vegetação, o MAP Biomas pega a partir de 3 hectares, ele pegando isso, ele vai apontar aquela área como uma área que não teve autorização de supressão. Com isso, o órgão ambiental vai ser acionado para ir lá. Chegando lá, o empreendedor vai dizer assim, não, mas o órgão deu a licença, está aqui. Só que o órgão não tinha inscrição no Sinaflor. Então, para o MAP Biomas, para o IBAMA da vida, para a CPRH ou outro órgão de controle, o que vai ser pedido é a autorização do órgão junto com o Sinaflor. São procedimentos diferentes, mas eles saem na mesma época. Eu só consigo andar com autorização de supressão na CPRH quando eu tenho todo o procedimento instituído no Sinaflor. São simultâneos. Então, ele dá entrada na CPRH, faz o cadastro Sinaflor, quem é o responsável técnico, a RT, o shape com a localização. Então, ele vai saindo igualmente para os 2 órgãos. Feito isso, a licença está liberada, a autorização está liberada para o empreendimento. E a autorização de terraplanagem, basicamente, planta de locação, CNPJ, manifestação, memorial descritivo do empreendimento, relatório técnico caracterizando a área do corpo hídrico, caso exista, com o projeto executivo, com o isométrico e o mapa de incubação, muitas vezes existente, para fazer o corte e aterro do empreendimento, e o CONDEP-FIDEM, conforme a localização do empreendimento mais sua RT. Essas aqui são as 2 licenças mais recorrentes, acessórias ao procedimento de licenciamento ambiental. Eu vou falar aqui só sobre a parte de poços, também que foi uma novidade que a Anchieta trouxe aqui para a gente, entregou hoje a diretoria da DEME, que fala sobre a aplicabilidade da instrução normativa, sobre a mudança de procedimentos do licenciamento ambiental para poços. Elas vão ser aplicadas, basicamente, ao enquadramento 11.8, exploração de águas subterrâneas, que é a maior parte do nosso dia a dia, a parte de água mineral, a exploração, precisa de manifestação da ANM, da Agência Nacional de Mineração. Então, 11.8, a exploração. E hoje, desculpa aí o soco, a gente tem esses 4 tipos de licença. A licença de instalação vai deixar de existir para poços, tá? Ela vai ser agora licença simplificada, LI mais LO, licença de operação, renovação de licença de operação e de regularização. Então, é importante isso porque a gente vai juntar também fases do licenciamento, diminuindo a burocracia e fazendo com que a gente tenha uma redução de prazo gigante para poços. Então, esses prazos aqui de baixo não são os prazos da legislação, tá, gente? Esses prazos aqui são os prazos que são praticados hoje por conta de uma questão estratégica. Qual é a ideia aqui? Na hora que eu tenho a licença simplificada, que é a junção das licenças, depois de 2 anos ela vai se transformar numa licença de operação. Então a ideia é que a licença simplificada, ela passe a ser o carro inicial da corrida aí, buscando chegar na sua LO. A renovação da licença de operação também 5 anos, e sua regularização, ou seja, aquilo que já está perfurado, aquilo que eu falei lá anteriormente, a regularização é LI mais LO. Eu já tenho um poço operando, mas vou buscar a regularização. Então, LI mais LO, 5 anos. Sabendo que toda essa documentação precisa obedecer uma lógica de projetos existentes na instrução normativa. Só já antecipando até uma pergunta sobre os prazos das licenças, principalmente da renovação.
Esse prazo, se tu poder voltar um slide antes, isso aqui é o geral. Então, na forma geral, serão esses prazos. O técnico, ele pode colocar um prazo menor, é discricionariedade. E aí, para isso, ele justifica porque botou. Talvez porque botou um condicionante que precisa ser atendida com mais urgência, ou aquela localidade necessita um monitoramento mais específico. Então, o prazo da licença não necessariamente precisa ser, que é a pergunta, igual o que renovou, não, pode ser menor, isso é discricionalidade técnica, mas ele justifica quando não segue a regra geral das instruções normativas, que na instrução normativa já determina a renovação da licença será por X anos. Então, se o técnico entender que aquele licenciamento específico não precisa ir para aquele prazo máximo, ele justifica botando a menor. Isso pode acontecer, pode botar 1 ano, 2 anos, e ele fundamenta a sua decisão, o diretor aprova e a licença sai com prazo diferente do que deveria ter sido emitida. Bem, pessoal, a gente acaba assim a apresentação, mas agora a gente vai começar o hall de perguntas que chegaram aqui. Quem tiver mais aí, acho que Hermon vai pegando, trazendo para a gente. Pessoal, tem uma pergunta aqui que é a seguinte: no CISAM, existe alguma forma de colocar o mesmo e-mail para vários cadastros? Pois hoje cada CNPJ necessita de um e-mail distinto. Gente, atualmente não tem essa possibilidade, tá, de, ao realizar o cadastro do empreendedor, o usuário ele informar um e-mail que já tenha sido utilizado na plataforma nessa etapa inicial de cadastro, tá bom? Porque o CISAM ele foi desenvolvido para que todo empreendedor ele consiga acessar a plataforma e acompanhar o seu processo de licenciamento ambiental e, além disso, todas as atualizações, né, referentes àquela solicitação, referentes àquele processo, ela vai ser direcionada especificamente ao empreendedor. Então, hoje não tem essa possibilidade, tá? Ao realizar o cadastro inicial, o usuário, se vai informar um e-mail que já foi cadastrado na plataforma, o sistema vai bloquear e ele não vai conseguir finalizar essa inclusão de usuário no CISAM, tá bom? Vamos às perguntas que chegaram aqui. O prazo, já respondi a segunda, que a pergunta foi: o prazo de renovação de licença é sempre igual ao prazo inicial? Oi, bom dia. Oi, bom dia. Fui eu que fiz essa pergunta no e-mail. Eu represento o time da Moura do B, de legalizações, e hoje a gente tem mais de 40 empreendimentos ativos. Então, cada empreendimento tem seu CNPJ, tem até por motivos fiscais, de controle e tudo, e acabou os e-mails do time, minha gente. Eu não tenho mais e-mail para colocar. A gente tem que criar e-mail para poder atender o cadastro, entendeu? Existe alguma visão assim de vocês para isso mudar? Porque isso, eu estou falando porque aconteceu exatamente isso com a Enlurb. No sistema da Enlurb do ELIP, a gente tinha exatamente essa dificuldade e eles fizeram uma mudança lá que a gente com um e-mail único consegue cadastrar vários empreendimentos. Tem que verificar se o empreendimento ele vai os empreendimentos ele vai estar vinculado ao mesmo CNPJ ou são empresas diferentes. Certo. Olha, atualmente, nossa demanda lá na unidade, né, a gente não tem essa opção lá, tá, para atualização, mas eu vou levar essa sugestão lá para a nossa unidade, tá, e aí a gente pode verificar se existiria essa possibilidade, tá bom? Oi, fui eu que fiz a pergunta sobre os prazos da licença. Na verdade, eu entendi que ela pode ser emitida com prazo menor do que eu solicitei, só que aí eu vejo uma questão de que o boleto pago foi um boleto pago para uma emissão de 2 anos, por exemplo, e eu obtive ela com 1 ano só, mas a minha pergunta é, no momento que eu for pedir a renovação, essa renovação vai ser feita só por mais 1 ano
ou eu posso solicitar a renovação por mais 4, por exemplo, entendendo aí que o meu empreendimento tem um tempo de obra que se estende para além desse 1 ano. Então, só com relação ao boleto, que quando ele é pago a mais, você pagou, é importante esclarecer isso, né? Se você pagou por 2 anos e o técnico entendeu que sua licença deveria sair por 1 ano, e aí você pagou por dois anos, você tem direito à restituição do valor que você pagou a maior, faz uma solicitação. Isso é importante dizer, porque às vezes as pessoas esquecem e não fazem esse tipo de solicitação e o dinheiro fica lá. Então você solicita, justificando justamente isso, que pagou o boleto por 2 anos, a licença saiu por 1 ano, e o Estado devolve, ele restitui, desde que seja na conta de quem requereu. Então, se for pessoa jurídica, vai ser requerir pessoa jurídica. Se não for a pessoa que requereu, vai ter que ter uma procuração para que a gente devolva o dinheiro adequadamente. E sim, a segunda pergunta, você pode pedir até por 4 anos, por exemplo, a licença de instalação são 4 anos, a sua licença sai por 1 ano só. Se você quiser pedir mais 3 anos, você pode pedir. Se o técnico entender que foi vencido, todo aquele questionamento que só emitiu há 1 ano, ele pode emitir por 3 anos sem maiores problemas em relação a isso. Só complementando, Renato. Pode acontecer também do empreendedor solicitar, muitas vezes acontece que, de acordo com o cronograma da obra, pedir, eu paguei 2 anos, colocar para 2 anos, aí também faz o mesmo pedido para a gente analisar, justificando, para a gente conversar com o técnico e avaliar por que ele colocou 1. E muitas vezes a gente está voltando para o status original do pagamento do boleto, tá? Só complementando também, Eduardo, em relação ao CISAM, para os pedidos de licenciamento, de licença de instalação e de licença de instalação, o usuário ele consegue lá selecionar a quantidade de anos, tá? Para a licença dele, que vai também de acordo com o cronograma da obra, mas para as licenças de operação e renovação de operação, essa validade ela vai estar fixa lá no CISAM, porque ela está obedecendo a Instrução Normativa 05 de 2023, tá? Que trata das tipologias e do prazo de validade das LOs, certo? A outra pergunta, quando apresentar os projetos modificados no momento da renovação da licença, foi tu também? Então, assim, eu licenciei o empreendimento e houve uma modificação do meu projeto. Então, meu projeto foi modificado. Eu já posso, de imediato, solicitar a CPRH a modificação desse projeto. Eu não preciso aguardar a renovação da licença. E você não pode executar até a CPRH atualizar o seu licenciamento. Então, eu vou modificar, já entro logo com modificação de projeto, e aí a CPRH analisa, dando ok, você pode fazer o licenciamento. Acho que alteração de licenças já emitidas tem um custo de 20% do valor total da licença para o usuário. Respondido? A terceira pergunta, é possível dar entrada no LI com a LP vencida? O sistema não vai reconhecer LI. Por quê? Porque quando você, como o Eduardo explicou, o sistema é trifásico, LP, LI e LO. Quando eu vou para LI, ele pergunta, que a Iraída até mostrou, esse empreendimento já foi licenciado anteriormente, aí você bota o número da licença. Quando você bota o número da licença, o sistema já reconhece prazo de validade e tudo mais. Aí, se você não der entrada dentro do prazo da LP, o sistema não vai reconhecer a segunda etapa do licenciamento. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu fiz uma outra que era sobre se eu posso, no momento de pedir a LO, substituir o CNPJ da SPE pela do condomínio já. É a transferência de titularidade do licenciamento, certo? Então, a transferência de titularidade do licenciamento, ele pode ser feito com a licença já vigente, que a gente até prefere, falando o órgão ambiental até prefere, eu tenho uma LO e vou transferir essa LO para o condomínio. Então, é um procedimento simples, é um ofício só, com ambas as partes concordando com a transferência, porque, veja, com a licença existe todo um passivo, uma responsabilidade que precisa ser atendida. Então, quem vai receber tem que se comprometer com aquele passivo e a gente precisa ver se o detentor atual não tem nenhuma pendência junto ao órgão para poder fazer essa transferência. Então, eu posso fazer a qualquer momento a solicitação de transferência de titularidade. Eu só preciso dessa documentação da CNPJ, qualificação de quem vai receber, de quem vai passar e a concordância de ambos.
Feito isso, pode entrar a qualquer tempo. É rápido a transferência de titularidade da licença. É bem rápido na CPRH no Irailda. E sai rapidinho. Pode fazer a qualquer momento. Se o meu processo de licenciamento estiver em curso, eu posso solicitar a transferência de titularidade? Pode. É só você oficiar a CPRH dizendo que aquele processo que está tramitando vai ser alterado, com toda essa documentação que eu relatei, que também é feita. E esses pedidos, pessoal, de alteração, tanto em licenças quanto o pedido de restituição, como a Renata falou inicialmente, ele é feito através do e-mail do protocolo virtual, tá? O protocolo virtual @cprh.pe.gov.br. Minha pergunta era específica sobre a Instrução Normativa 05 e era mais do ponto de vista prático. Pela instrução, você dá entrada como se fosse uma regularização. Tá? Você dá entrada como se fosse uma regularização, de fato. Então, minha pergunta é, quando isso é emitido, ou seja, quando a licença é emitida, a nomenclatura que se utiliza é de fato uma regularização? Eu estou perguntando porque presume-se que quando você entra na regularização, de fato você tem a regularidade. Então, minha pergunta é mais no sentido da emissão da licença, se ela vai sair com essa nomenclatura, porque isso, de alguma forma, isso pode até impactar aos agentes financiadores, enfim, projetos e tal. Vai sair como licença de instalação, só que na descrição vai constar que trata-se de uma licença prévia de instalação no momento, porque é importante frisar que isso a gente tentou otimizar o licenciamento para esses empreendimentos, sem ter, porque em outros estados a gente tem uma licença ambiental única, que a gente chama, né? Acho que quem atua aqui em outros estados sabe, no Pernambuco a gente não tem essa licença ambiental única. Pode ter com alteração da lei, né? Então isso aí tem que ser uma atualização legislativa. Como a gente não tem, para otimizar esse licenciamento, o único caminho jurídico que foi encontrado foi a emissão de regularização através de LP mais LI. Embora vai constar no título licença de instalação, vai estar na descrição que trata de licença prévia, licença de operação mediante uma regularização ambiental e conforme a instrução normativa. Então, se você for lá a descrição do campo da licença, você vai ver que foi uma instrução normativa que permitiu você fazer aquilo, não uma irregularidade que você já estava instalando sem o devido licenciamento. Só a forma de não gerar nenhum passivo, nenhuma autuação e permitir essa utilização. Muito obrigado, doutora Renata, Eduardo. Obrigada, gente, pela atenção. Agradecer a apresentação, não só a apresentação, mas também o interesse aí, todo mundo perguntando, participando. Mas agora é hora de se alimentar, se nutrir.